Claro. Então, hoje nós temos três partes principais da nossa pauta. A primeira é quais são os principais desafios envolvidos na avaliação de notas. O segundo é o que mudou, o que se tornou mais difícil em função da Covid-19 com relação às avaliações. E o terceiro é para falar um pouco sobre o que estamos fazendo daqui para frente para fazer a avaliação melhor e mais fácil para educadores, alunos e outras partes interessadas. E para começar, gostaria de pedir se você pudesse falar um pouco mais sobre a sua história e qual foi a sua motivação para a criação do Gradescope. Ok. Nós começamos o Gradescope quando eu era um auxiliar de ensino de um aluno de graduação na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Então, eu era auxiliar de ensino de ciência da computação e eu ensinava 6 a 7 horas por semana. Eu fazia parte do nosso curso. A primeira vez que eu dei aula do curso foram cerca de 200 alunos. A última vez que eu dei esse curso foram 650 alunos e hoje esse curso tem 1.300 alunos. E o desafio que nós enfrentávamos é que, à medida que o curso crescia tão rapidamente, é que cada vez que o ensinávamos, haviam 50, 100, 200 mais alunos. Mas nós não tínhamos um número igual de auxiliares de ensino para alunos de graduação. Portanto, o que nós realmente queríamos fazer era manter a qualidade e o rigor das avaliações que passávamos. E o que precisamos fazer é entender como dar notas. Quando nós costumávamos sentar numa mesa, 10 pessoas, e trabalhar dando notas. E decidimos que ao digitalizar o trabalho escaneando, nós poderíamos poupar muito tempo. Tentamos e funcionou muito bem. E foi para outros departamentos da Berkeley, na universidade, foi para outras universidades. E chegando em 2014, chegou no ponto onde eu não tinha mais condições de fazer o meu trabalho e ainda manter o software ao mesmo tempo ativamente. E eu fiquei muito motivado em pegar o software e disseminá-lo para outros educadores, porque nós estávamos ouvindo com quanta frequência era tão útil. E desde então tivemos 3 milhões de trabalhos em mais de 1.500 instituições no mundo avaliadas, que é muito mais do que nós jamais esperávamos. Muito interessante. E eu gostaria de te perguntar, por que é que você decidiu entrar na família Turnitin? Bem, na realidade, é esse último item. Eu estava muito motivado de me juntar ao Turnitin quando fizemos o C28 em outubro de 2018, porque isso permitiu que nós alcançássemos tantos mais alunos, educadores, especialmente em nível mundial. E eu adoraria ter condições de dizer que nós não estaríamos numa ligação essa com o Turnitin. Eu acho que isso não teria acontecido se a gente não tivesse feito o que fizemos antes de uns 20 anos. Nós pegamos o que construímos e fizemos um impacto bastante positivo e compartilhamos com as pessoas na área da educação. Isso é prova de que foi uma decisão bem acertada. Muito obrigado. Portanto, eu quero ir em frente e falar um pouco sobre o que eu estava mencionando anteriormente enquanto desafio. Já falei um pouco sobre isso. Para mim, pessoalmente, havia esses cursos muito grandes. Pense sobre o curso como esse aqui. Os alunos nessa imagem estão fazendo uma prova todos ao mesmo tempo, são uma centena de alunos, e pense sobre como isso, se é sempre assim que os exames foram feitos há centenas de anos. É um processo manual e muito doloroso. Então vamos pensar sobre os diferentes tipos de avaliações que existem. Os diferentes tipos de avaliações, você pode ter aqueles que são essencialmente automatizados, múltipla escolha, a resposta curta, e apesar de serem rápidos para dar nota, geralmente eles vão estar mais baixo na taxonomia de Bloom. Eles não exercitam o pensamento de nível superior. É mais sobre lembrar, memorizar, encaixe de padrões, não é tanto sobre racionalizar no alto nível.
É fácil poupar tempo com esse tempo, mas leva tempo preparar a pergunta adequada que permite que você realmente leve a um nível mais alto de raciocínio. E também o feedback dado para os alunos nesse tipo de ambiente é limitado. Os alunos não recebem muita informação quando a avaliação é feita. O outro tipo de avaliação que realmente resolve todos esses desafios é perguntas com respostas abertas ou respostas a serem construídas. E a principal questão com esse tipo de situação é que é muito difícil de dar uma nota, de avaliar, leva muito tempo. Então, se nós usarmos o que seria isso dentro de uma variedade de assuntos, você pode ter respostas curtas, respostas um pouco mais longas, em matemática pode ser símbolos, números, você pode ter mais compridas ainda, com derivadas, derivações, parágrafos completos, vários deles, você pode ter diagramas, eu nem sei que resposta é isso aqui, são complicados, diagramas tão complicados que você precisa conhecer muito para poder saber o que está sendo feito aqui. Portanto, temos uma variedade bastante ampla de tipo de respostas que você pode ter em teste de resposta aberta e é fácil de perceber como você tem condições de ver um tipo muito mais risco de informação para devolver para os seus alunos usando esse tipo de teste. Portanto, por que é tão difícil dar a nota? O que os educadores dizem? Se você perguntar para todo mundo, o que eles vão te dizer é que instrutor após instrutor após instrutor, eles vão te dizer que dar nota é realmente uma coisa muito dolorosa, é a parte que eles menos gostam de tudo que fazem. E uma das citações resolve muito bem isso aqui na tela, que quando você pergunta ao instrutor o que eles pensam de dar nota, eles dizem, é chato, é tedioso, é uma coisa cansativa e mata a nossa alma. E não precisa ser dessa maneira, mas é uma parte muito importante do trabalho de educadores e é muito triste que, tipicamente, essas sejam as opções que nós temos e as reações que temos a elas. Portanto, por que tem que ser assim? A primeira coisa é difícil para o corpo docente porque é difícil ser consistente. E isso pode ter muitas formas diferentes. Se você está dando notas e você está passando 10 horas dando notas para diferentes trabalhos, é difícil ser consistente durante todas essas 10 horas. Você começa, você está feliz, e você passa um pouco mais de tempo, daí você vai ficando frustrado, você vai ficando cansado, conforme seja lá o que for. E não é justo para os alunos que acidentalmente, não intencionalmente, sejam tratados de maneira diferente porque eles estão recebendo as notas naquela hora em que você estava frustrado e não naquela hora em que você estava começando e todo animado. É uma questão muito comum quando você conversa com os alunos, a quantidade de tempo que leva para dar nota para os trabalhos e que dificulta a consistência. O outro tipo de consistência, e isso é importante, é que talvez haja mais de uma pessoa que esteja envolvida em dar notas ao trabalho. Então, se você está dando notas e ele está dando nota e ela também está dando nota, talvez eu seja uma pessoa muito rígida e ela é uma pessoa que dá nota muito mais fácil, ou ao contrário, isso não é justo para o aluno e é difícil para nós dois. Se o meu aluno se sair melhor do que o seu aluno, só porque eles acabaram na minha metade das provas corrigidas. Essa é uma outra forma de consistência que precisa ser administrada. Nós temos várias pessoas dando notas e temos que garantir que cada um dê uma nota de uma maneira bastante consistente. A outra coisa que é difícil é que consome tempo e difícil algumas vezes. É muito fácil, enquanto pessoa que está dando nota, sentar lá e ver o problema do aluno 5, 10, 15 minutos pensando sobre o que você tem que dar para eles e tendo problemas em termos da nota que você vai dar para garantir que o que você faça seja justo e bom para o aluno. E nós sempre queremos fazer isso para o nosso aluno, queremos que eles aprendam, queremos dar uma nota justa que promovam o aprendizado. Isso é muito difícil e às vezes pode levar muito tempo, especialmente quando o trabalho for muito aberto, de perguntas muito abertas.
E outro desafio é que é difícil logisticamente. E isso é menos verdade quando a Covid está acontecendo e mais do trabalho é feito online. Mas quando os alunos estão em sala de aula, só a quantidade de gestão de papel que você tem que fazer, assim que você dá nota, você pega, leva de volta, daí eles te entregam o próximo dia, você leva isso para casa e parece ser um ciclo sem fim. E simplesmente administrar todo esse papel é uma coisa bastante difícil. O processo de avaliação típico também é desafiador para os alunos, doloroso para os alunos. E para um dos desafios principais para os alunos é que leva tempo demais para receber o seu trabalho de volta. Eu talvez faça a prova na terça e não receba nenhuma informação sobre o meu desempenho ou feedback até a outra segunda-feira. Então, o que estava fresco na minha cabeça logo depois de eu fazer a prova, depois do fim de semana e eu chegar na segunda-feira, eu já lembro tão pouco que o feedback tem um impacto muito menor do que teria se eu tivesse recebido ele antes. É um dos poucos levantamentos de pesquisa que não tem discussão, é que feedback de alta qualidade oportuno para os alunos melhora o seu desempenho. Isso já foi comprovado repetidamente. E, infelizmente, com frequência, quando o aluno recebe o seu trabalho de volta, não tem feedback, porque o processo de dar feedback, como dissemos antes, consome bastante tempo e muitas vezes é difícil para o educador conseguir fazer isso. Então, o aluno recebe uma folha de papel que tem um número dele, 50%. Isso não é útil, não tem nada que fazer a respeito. Não diz para o aluno o que fazer para melhorar, só diz que eles não se saíram tão bem quanto queriam ter saído e conseguiram uma nota baixa. E isso não é uma boa experiência para o aluno. Os alunos precisam de feedback para saber o que precisam melhorar. E à medida que a consistência é desafiadora para o aluno, a falta de consistência que algumas vezes acontece é muito frustrante para os alunos. Se eu recebo meus resultados e tenho um 62% e você recebe o seu resultado e o seu é 70%, 72%, e nós compararmos e essencialmente tivermos o mesmo trabalho, eu não vou me sentir bem sobre isso. Os alunos são muito competitivos e eles querem ter certeza que receberam uma nota precisa, justa e que mesmo trabalho dá mesmo resultado. Educadores tentam fazer isso, mas como já falamos, é difícil. E quando não acontece, os alunos ficam muito frustrados. E a última coisa é que o processo de avaliação é tedioso para quem não gosta de desperdiçar tempo e jogar esforço fora. Pensem sobre o que está acontecendo quando você está dando nota para um trabalho. Você é o perito examinando o trabalho dos alunos por minutos, às vezes 10, 15 minutos, em situações extremas até uma hora, e na cabeça deles, vocês estão entendendo onde o aluno está acertando, o que ele está errando, você tem esse entendimento. Mas no trabalho, só um pouco está existindo. A coisa que recebe e é registrado, a única coisa que é guardada é uma nota final, 78%. E isso é infeliz, porque tivemos toda essa informação, essa riqueza de informação sobre o que os alunos fizeram de certo e de errado, e na cabeça da pessoa que está dando a nota, isso tudo é jogado fora. Se você puder salvar essa informação, você poderia tanto ajudar o aluno a melhorar, quanto seria dado útil para o instrutor e o educador, porque pode ajudá-los a entender onde todos os alunos estão indo bem, onde estão se batendo, e melhorar a sua maneira de promover o aprendizado do aluno significativamente. Portanto, uma das coisas que queremos falar a respeito, o que seria dar notas com o Gradescope antes do Covid. E a maneira mais fácil de falar sobre isso é como é que nós facilitamos isso. Portanto, fizemos 4 coisas. Primeiro, nós ajudamos a digitalização do trabalho para que todos os resultados sejam registrados e paramos de desperdiçar esforço e podemos parar de ficar carregando papel para baixo e para cima. Segundo, nós encorajamos o uso de rúbricas para promover a consistência e ter uma melhor qualidade de feedback para os alunos.
Terceiro, usamos a inteligência artificial para facilitar e deixar mais rápido e mais consistente o processo de dar notas. Enquanto deixamos o educador em controle total do resultado final, nós chamamos de notas auxiliadas por AI e não dadas por AI. E por último, agora que nós temos o trabalho digitalizado, temos a nota digitalizada, nós podemos fazer um relatório fácil para o instrutor, de modo que eles possam rapidamente entender onde os alunos estão precisando de mais ajuda e onde eles deveriam focar o seu tempo. Então, vou mostrar para vocês rapidamente o que é, e se vocês estiverem curiosos para saber mais sobre isso, eu diria que vocês entrem em contato com a equipe para fazer uns workshops que nós oferecemos. Mas esse é o processo de rúbrica. Então, essa é uma imagem da tela. Na parte esquerda, você vê a resposta do aluno e na área em que essa resposta vai no papel. E no lado direito da tela, você tem a rúbrica. A rúbrica é uma lista de itens que o aluno poderia ter ou não ter, de modo que, nesse caso, é um problema de matemática, quando a resposta certa é meio, x ao quadrado mais c. E se o aluno não escrever o meio, eles estão faltando uma parte da resposta. E tem qualquer um item na rúbrica que diz, se você está faltando o mais C, tem que estar isso na rúbrica também. E ao aplicar isso, eu digo para o aluno, você perdeu um ponto porque você esqueceu o mais C e o mais 1/2. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu quero dizer que isso faz a consistência muito mais fácil, ajuda a poupar tempo e facilita a melhoria do processo. E se você quiser saber como é que isso funciona, participe de um dos nossos workshops. Então, aqui eu quero falar sobre como usamos a AI, a inteligência artificial. O sistema vai ler diferentes respostas, vai agrupá-los, e tem condições de aplicar essas rúbricas para todas as respostas do grupo de uma só vez. O sistema não sabe qual é a resposta certa, e se houver um erro feito no agrupamento, como você pode ver aqui, você pode consertar o grupo você mesmo. Portanto, isso melhora a consistência, porque ajuda a garantir que a mesma resposta receba o mesmo feedback, o mesmo score. E também poupa até 50%, 60% do seu tempo. E deixa você, o educador, em controle total da nota e do feedback. E é claro que isso não funciona em todo tipo de tarefa. Se você tiver uma redação de 7 páginas ou um cálculo matemático muito grande ou um diagrama muito complexo, não ajuda ainda. Estamos trabalhando para aumentar o número de situações em que funciona, mas um padrão muito comum é que eu vou ter um exame que vai ter 6 perguntas de escolha múltipla, 5 perguntas de resposta curta e 3 ou 4 com perguntas um pouco mais complicadas, com gráficos ou redação. E nesse tipo de situação, o processo vai poupar muito tempo, porque nas partes onde são mais diretas, você pode usar isso para te ajudar a fazer a nota do aluno. Então, é assim que usamos a IA para nos ajudar. E, por último, são os entendimentos fáceis do desempenho, porque como usamos rúbricas para criar o trabalho, para dar a nota do aluno, quando você terminar de fazer isso, é muito fácil de ver como os alunos foram na tarefa. Eu posso ver que 12% dos meus alunos acertaram 3 em 4, a maior parte dos meus alunos foi melhor ainda, mas o que é realmente interessante e muito útil é que em cada item da rúbrica, você pode ver com que frequência esse item foi aplicado. Então, eu posso ver aqui, olhando rapidamente, qual critério os alunos se bateram e nos quais eu tenho que dedicar mais tempo da próxima vez que eu estiver com eles, numa aula, e depois do ganho de tempo, isso foi a coisa mais popular entre os educadores e que nos deram retorno sobre isso, por causa da facilidade, principalmente, de entender como utilizar. Então, essa foi uma visão muito Gradescope, facilitou dar notas
facilitou avaliações antes da Covid-19. É importante entender que tipo de trabalho são criados normalmente. Portanto, haviam dois tipos principais. Existe o trabalho que é apresentado pelo instrutor, que normalmente vão ser exames, e tem essa aparência. Existe uma folha de trabalho e os alunos vão preencher numa área de exame, como aquela sala que eu mostrei mais cedo. E a outro tipo bastante comum de trabalho é, na realidade, onde o aluno preenche e faz o upload eles mesmos. E, normalmente, isso seriam tarefas de dever de casa. Aqui nós temos à esquerda um exame e aqui um dever de casa na direita. Tipicamente, o exame tem um formato fixo. O meu exame vai ter 8 páginas, o da outra professora também, do outro professor também, sempre 8 páginas. E as respostas estão colocadas no mesmo lugar. Para tarefas de dever de casa, com frequência vai ser mais variável. O meu trabalho talvez tenha 3 páginas, o seu 7 e o deles alguma coisa no meio. Portanto, nós temos cada um desses casos, nós temos fluxos de trabalho que realmente facilitam isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que antes da Covid, esses casos estavam mais ou menos igual. O trabalho que era subido pelo instrutor é o azul e o subido pelos alunos era o vermelho. E aproximadamente você pode pensar a linha azul como exames e a linha vermelha como dever de casa, como forma de apresentação. Você pode ver no início do semestre mais ou menos igual, vai subindo. Daí, quando você chega no período de exame final, você pode ver que cai a linha do dever de casa e que nós temos muitos exames finais. E depois disso, de volta de novo e começamos mais uma vez. Então, isso aqui é tudo pré-Covid. Quando bateu a Covid, as coisas mudaram dramaticamente. Essa parte do gráfico é o que eu acabei de mostrar para vocês e agora estou mostrando o que aconteceu depois. E você pode ver que com a Covid, à medida que as escolas foram fechando, as tarefas subidas pelos instrutores foram quase a zero. Voltou a subir um pouquinho aqui no final. E as que eram subidas pelos alunos tiveram um pico imediato, depois no verão caiu, e depois, agora que as escolas estão voltando, está disparando novamente. Você pode ver que o uso aumentou tremendamente. E a maior parte do trabalho é apresentado pelos próprios alunos. Portanto, esse ano, em outubro, nós temos cerca de 4 vezes mais uso do que tínhamos na mesma época do ano anterior. Portanto, estamos muito motivados de ter tido condições de ajudar os educadores em todo o mundo a lidarem com as dificuldades que surgiram, decorreram a partir da Covid. Mas outra coisa é que a maneira com que os alunos e educadores estão usando os nossos produtos mudou essencialmente da noite para o dia aqui, nesse ponto. Nós tivemos que trabalhar muito para adaptar e garantir que estejamos ajudando os educadores da melhor maneira possível. Portanto, o que isso quer dizer? Bem, antes da Covid era fácil entregar a sua avaliação para os seus alunos e para eles apresentarem. E, de repente, passou a ser desafiador, da noite para o dia, quase. Porque você não pode presumir que todo aluno tem acesso a uma impressora, a um scanner, ou até mesmo um smartphone ou um computador. E nós ouvimos de educadores em todo o mundo que a maior parte dos alunos tem acesso a pelo menos uma dessas coisas. Tem sido realmente difícil, porque no mesmo curso, alguns alunos têm smartphones, outros têm printers com scanner e outros não têm nada disso. E só tem, alguns não têm nem o computador. Então, o que nós trabalhamos muito rapidamente em cima foi um novo tipo de tarefa que fosse diferente do que eu mostrei antes. Tipicamente, fazíamos coisas como essas. E o novo tipo que nós estamos trabalhando é o que nós nos referimos como sendo tarefas online.
Isso permite que você tenha um misto das perguntas criadas automaticamente, bem como uma resposta, uma pergunta com resposta aberta. E, portanto, aqui o que vocês podem perceber é que para essa pergunta você pode fazer o upload de uma imagem, também posso digitar alguma ideia, alguma coisa que eu queira dizer, e, portanto, permite que você faça tudo. Você pode trabalhar com imagens, sem imagens, digitalmente no computador, você pode digitar, inclusive coisas de matemática, portanto, vimos que isso é uma coisa muito popular, porque permite que você combine tudo que você precisa fazer para avaliar seus alunos. Portanto, isso foi uma característica que nós tivemos, um release bastante limitado antes da Covid, e depois daquelas 2 semanas nós trabalhamos muito na melhoria disso e facilitar o uso, e vocês podem perceber que o uso cresceu rapidamente. Depois você pode ver que no outono aumentou dramaticamente novamente. Portanto, agora nós temos uma variedade de tipos de avaliação para permitir que os educadores e os alunos, independentemente do que eles tenham disponível, tenham uma experiência de avaliação boa. E o outro desafio que nós temos ouvido repetidamente de educadores em todos os lugares é que manter a integridade acadêmica é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E por que é difícil? Uma coisa é que existe apenas muito pouco controle sobre o ambiente de avaliação. Os alunos, com frequência, estão em casa e não em sala de aula, ou numa sala para provas, e você não pode presumir que todo aluno tenha um ambiente quieto, particular, você não pode presumir que todo aluno tenha o computador mesmo, porque por causa dessa variedade de ambientes de avaliação, isso transformou tudo muito mais desafiador. O segundo desafio é que os alunos agora estão distribuídos em múltiplos fusos horários, enquanto que anteriormente os alunos estariam todos no campus pessoalmente e com frequência estão em casa agora, e em casa pode estar a 3 horas de distância, ou em alguns casos pode ser 12 horas de distância se eles estiverem vindo de um país diferente. E isso faz com que a avaliação seja desafiadora, porque eu quero dar uma prova para todos os meus alunos no mesmo momento, mas um deles pode estar na hora de dormir quando eu estiver fazendo a minha prova. Então, tivemos que ajudar a fazer novos tipos de avaliação, nos quais nós dividimos uma janela de avaliação do meio-dia às 6 da tarde e dar aos seus alunos 1 hora dentro daquela janela. Então, eu posso começar às 2 e ir até às 3, ou eu posso começar às 5 e ir até às 6. Essa foi uma das principais maneiras que os educadores encontraram para lidar com o desafio dos múltiplos fusos horários. O terceiro desafio que nós ouvimos com frequência é que agora que os alunos estão em casa, eles estão vendo um aumento no uso de sites online que alegam ajudar os alunos a estudar, mas infelizmente esses sites são frequentemente abusados e o aluno tira uma foto do exame, durante o exame, faz o upload para o seu site de ajuda online e, essencialmente, tem pessoas que estão na internet dar as respostas às perguntas que estão na prova. Portanto, isso é colar. Definitivamente não está dentro do espírito de integridade e nós ouvimos esse desafio com bastante frequência. E o último desafio que nós ouvimos foi que muitos educadores passaram para ensino online ou monitoramento online com ferramentas que filmam os alunos enquanto eles fazem o seu trabalho para garantir que eles não estejam fazendo nada que seja não autorizado durante o período do exame. E apesar disso ser uma ferramenta bastante útil para garantir a integridade, vem com certos desafios, porque você tem que garantir que você respeite a privacidade do aluno e que tudo seja seguro.
Esses são somente 4 dos desafios que nós temos visto, existem outros, mas esses são, de longe, os mais comuns, os mais frequentes. Portanto, o que é que nós fizemos desde a Covid para ajudar a preservar a integridade acadêmica? Fizemos 2 coisas até aqui. Nós integramos com ferramentas de travamento de browser e ferramentas de monitoramento de aula e de online. E se você acreditar que essa é a coisa certa para você, você seria usar uma das ferramentas se você tiver condições de fazê-lo. Mas se você pensar que essas ferramentas não são a coisa certa para a sua sala, para o seu grupo, tivemos trabalhando também naquilo que nós chamamos de um dashboard de avaliação de integridade. E acreditamos que isso seja muito semelhante, porque permite que você proteja a integridade da sua tarefa usando somente os dados da tarefa, sem ter que necessariamente utilizar ferramentas de monitoramento ou lockdown online. Portanto, a maneira com que isso funciona é assim. Vamos supor que você tenha uma tarefa ou uma prova online e que tem 10 perguntas. Você tem 2 alunos, a Hilda e a Amy. Nós podemos pegar os dados das respostas da Hilda e da Amy, o momento em que elas responderam cada pergunta e a maneira com que foram avaliados pelo pessoa que estava dando a nota, a Hilda e a Amy. Então, esses são os 3 tipos de dados que nós temos: respostas, tempo e avaliações de semelhança. Para as respostas, quando são perguntas de texto ou de redação, nós pegamos os dados e os passamos através do nosso sistema de Turnitin Matching e podemos dizer que a Hilda e a Amy, os scores estão parecidos, 72%, 70%, 90%, 20%. Então, agora, para as perguntas que têm texto, temos uma ideia da similaridade entre as respostas. Depois, comparamos o tempo em que cada um apresentou. Portanto, aqui, Hilda e Amy entregaram a resposta da primeira pergunta em 1 minuto, 4 minutos, 10 minutos, 5 minutos. E o motivo pelo qual vemos isso, quando você tem os alunos colaborando pessoalmente, pelo telefone, ou através do Zoom, ou por uma videochamada, é realmente comum que eles respondam a mesma pergunta com um horário muito próximo uns dos outros. E, por último, nós vemos as avaliações que foram feitas e comparamos essas também. Se Hilda e Amy, ambas, fizerem um erro que é pouco comum, e são as únicas 2 alunas que fizeram esse erro, e o avaliador marcar isso dessa maneira, nós poderemos detectar que existe um erro muito raro e que somente essas 2 alunas fizeram ele. E podemos avaliar todos esses dados e deixamos que vocês ranqueiem os dados usando os alunos usando todos esses dados. E se houver alunos que são muito semelhantes, de uma forma suspeita até, entre esses quesitos, exatamente como o Sr. dele, nós não dizemos para vocês com certeza que qualquer par de alunos esteja colando ou colaborando. Nós somente ajudamos vocês a entenderem que talvez haja um problema, que talvez seja uma boa ideia conversar com o aluno. A outra coisa que é bastante útil é, se você tiver 3 exames na sua sala de aula, e no exame 1 você vê que Hilda e Amy estão muito semelhantes. Se você não fizer nada no exame 1, você espera. Mas quando chega a prova número 2, você vê que Hilda e Amy estão muito parecidas novamente. Aí você tem um sinal relativamente forte de que você precisa conversar com essas alunas e ver o que está acontecendo. Portanto, essa é uma característica muito nova, é um protótipo e estamos trabalhando com um pequeno conjunto de educadores nele nesse momento, mas acreditamos que realmente possa ajudar a melhorar a integridade, a aprimorar a integridade dos exames online. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas melhorias para 2021 e para o futuro.
A primeira é um app para celular que vai realmente facilitar para os alunos apresentarem seus trabalhos através dos telefones. Estamos muito motivados com isso, estamos esperando faz bastante tempo, portanto, está aí já para chegar agora. A segunda é o que nós chamamos de proteção de conteúdo. Portanto, como compartilhei com vocês, um dos grandes desafios é que o trabalho dos alunos está fazendo uso desses sites de ajuda online e os instrutores estão tendo problema em manter controle disso. Então, estamos vendo tanto usar sistemas de pareamento proprietários para detectar quando o seu conteúdo de exame já chegou na internet. E também estamos vendo fazer uma marca d'água no conteúdo, de modo que quando o aluno tirar uma foto, poderemos ver qual aluno foi e que fez o upload do trabalho e, dessa maneira, proteger o conteúdo do seu exame, da sua prova. Vamos acrescentar mais tipos de avaliação, então, mais tipos de perguntas que podem receber uma nota facilmente ou automaticamente. O auxílio da IA para dar notas, que nós mostramos mais cedo, vamos trazer isso para avaliações ou para tarefas online, e isso vai poupar aos educadores muito tempo para aquelas perguntas cuja resposta é uma redação, e vai facilitar cada vez mais para o uso do feedback. Esse é um protótipo ainda. Aqui você pode olhar o seu feedback anterior, então é realmente muito fácil de utilizar e adaptar. Então, é isso que eu tinha para dizer. Acho que nós temos mais uma pergunta aqui, e daí vamos abrir para as perguntas e respostas. Portanto, a pergunta eu vou fazê-la para você. Como é que você acha que, no longo prazo, o ensino vai mudar? Podemos começar com essa. Sim. No longo prazo, o que eu acredito é que vamos transformar, ensinar cada vez mais fácil para os educadores conectarem com seus alunos. No momento, a quantidade de tempo que estão pedindo que os educadores passem em coisas que não têm um impacto direto no aluno é extraordinariamente alto. Tem tanta coisa fixa no aluno, no ensino. Acho que as mudanças mais bem-sucedidas, a tecnologia vai facilitar a conexão entre o professor e o aluno. Então, se livrar daquelas tarefas básicas e permitir que eles foquem naquele trabalho que é importante para os alunos, que é inspirá-los, conectar com eles e dar feedback para eles, porque é isso que é a principal coisa que os educadores têm que fazer. Eu também acho que vai haver um elemento de controle do trabalho a partir da experiência educacional na mão dos alunos. Eu acredito que isso caminha lado a lado com o que eu disse antes. Os alunos vão ter mais ferramentas disponíveis para eles, para entender onde se encontram, e vão ter mais poder, mais capacidade de assumir a propriedade e dados que dizem para eles, é aqui que vocês estão, é aqui que vocês disseram que gostariam de estar, e aqui estão os recursos que vão ajudar você a cobrir essa distância. E acreditamos que, ao combinar esses dados com os alunos, com ferramentas para eles e para o educador, vai proporcionar uma experiência mais fácil para ambos os lados, tanto o aluno quanto o educador vão melhorar bastante e vão ter condições de conversar mais e passar o tempo, dedicar seu tempo para construir uma conexão. Tem havido tantos estudos que mostram que, quando você tem condições de pegar o número de alunos para a comunicação com o educador, eles vão muito melhor do que os que não têm essa condição, e a tecnologia vai possibilitar ter essa mesma experiência sem ter que reduzir o número de alunos por professor. Muito obrigado, super interessante. E qual é a mensagem que você gostaria de dar aos educadores que estão conosco aqui hoje? Nós temos quase 800 pessoas, 800 educadores conectados aqui hoje, mas o que você poderia dizer sobre o futuro? Que mensagem você gostaria de dizer? Temos algumas coisas aqui. A parte predileta do seu trabalho, o que eu ouço os educadores dizem que a parte que eles gostam do seu trabalho é exatamente o que diz: conectar com os alunos. É isso que eles realmente gostam de fazer. Isso acontece em todos os países do mundo.
e tanto nas gerações passadas quanto nas presentes e futuras. Quando você chega naquele momento em que é frustrante, e eu já tive isso eu mesmo, tantas vezes em função do processo de dar notas, já falamos sobre isso mais cedo, quando você chega naqueles momentos, pense sobre o que está ali, que é desafiador, e compartilhe essas experiências com outros, quer seja com pessoas que proporcionam material como nós, ou administradores de escolas, ou professores. Quanto mais você compartilhar os seus desafios, mais rápido eles serem trabalhados. E nós adoramos isso. Eu quero ouvir sobre tudo que deixa a sua vida difícil enquanto educador, porque eu quero ajudar a consertar para facilitar isso para você. É isso que fazemos aqui. Então, esse é um lado. O segundo lado é não perca de vista o que existe de que é excitante. Eu acho que existe uma das coisas que eu não acredito que vai ser um problema, mas eu ouço essa pergunta com uma certa frequência, é se a tecnologia vai substituir o que o professor faz. Eu não acho que isso vai acontecer. Sim, tecnologia pode aumentar o acesso à educação, mas não tem como substituir a conexão humana, a inspiração humana. Essa é a parte mais difícil e agradável do ensino. Se você achar que a tecnologia vai substituir uma certa parte do seu trabalho, não é isso que vai acontecer. Não interessa o quanto a ferramenta seja bem sucedida. Você tem que focar nas partes que estão realmente fazendo a diferença na vida dos alunos e usar isso como sua inspiração. Muito obrigado. E nós realmente queremos abrir esse espaço para os nossos educadores que estão se unindo a nós e mandando algumas perguntas. Nós recebemos algumas agora para a sessão de perguntas e respostas. Então, se você gostaria de mandar uma pergunta para o Arjun, esperamos conseguir responder todas elas. Não acho que vamos ter condições de responder todas, mas nós acabamos de receber várias perguntas, muitas perguntas do público que eu gostaria de passar para você, Arjun. Então, próximo slide, aí podemos abrir um espaço para perguntas e respostas do público. Então, temos muitos comentários. A Ana Saavedra está dizendo que é importante reconhecer que a avaliação é a parte mais importante da educação. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que é uma das duas partes mais importantes, mas concordo que é uma das principais. As duas mais importantes são avaliação e feedback, e comunicação. E essas são as duas partes mais difíceis de se tratar, de ter habilidade. À medida que o curso fica maior, fica mais alto, a avaliação fica mais difícil, o feedback fica mais difícil. E também agora dificultado pela Covid. Estando todo mundo na mesma sala, já é difícil. Agora, todo mundo longe é mais difícil, mas concordo. Muito obrigado. Você está perguntando se é possível pegar essa metodologia, a ferramenta e otimizar automaticamente para todas as áreas de conhecimento, como direito, redação, outras áreas, não só aquelas que você compartilhou. Sim. Duas partes que faz dar notas muito mais fácil e isso já está disponível em todas as disciplinas. E depois existe automação. E a nossa meta é fazer a automação aplicável a toda a matéria. Algumas são muito mais difíceis que outras. Eu acho que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos começaremos a ver isso acontecendo em todas as matérias, mas é um problema muito difícil e não vai acontecer tão cedo. Mas estamos trabalhando nisso. E nós temos muitas perguntas sobre integridade e ética durante o processo de avaliação. Nestor está perguntando como é que você pode garantir que os alunos não estejam consultando com outra pessoa durante um processo de avaliação ou como nós podemos saber que o aluno foi quem está respondendo as perguntas. Portanto, temos muitas perguntas sobre integridade. Qual é só o ponto de vista? Eu acho que você já falou alguma coisa sobre o que está vindo, mas é um ponto difícil e complicado para o nosso público, sim. O principal para se saber sobre isso é que não tem uma resposta única. Diferentes casos vão precisar de diferentes processos, diferentes ferramentas. O que nós estamos trabalhando é construir um kit de ferramentas para que você tenha todas as ferramentas e você possa escolher as que você quer aplicar.
Então, só para dar uma ilustração de um exemplo aqui. Uma das minhas coisas prediletas que eu vi um educador fazer durante a Covid, ele dá um exame, que é online. Ele não usa nenhuma ferramenta de lockdown ou de proteção, de nada. É um exame de 2 horas. Ele disse para os alunos: você tem 1 hora e 45 minutos para responder essas perguntas. E nos últimos 15 minutos, ou nos últimos 10 minutos, acho que foi na realidade, grave um vídeo de você mesmo falando sobre as suas respostas e o seu processo de raciocínio para cada uma das perguntas. Isso faz duas coisas. Garante que o aluno tem esse raciocínio, porque é muito, muito difícil, dentro desse tipo de tempo, fazer com que outra pessoa responda a sua própria para você, te explique de uma maneira em que você possa explicar isso inteligentemente num vídeo. E isso precisou de muito pouca tecnologia nova. Foi uma maneira bastante criativa, mas precisou uma forma fácil de proteger a integridade e mostrou um processo muito bom para fazer isso. Eu acredito que, em alguns casos, você precisa, quando o exame é realmente importante, você tem uma coisa muito alta, um valor muito alto, eu acho que você tem que fazer algum tipo de ferramenta de proteção de integridade online. E aquela avaliação, aquele dashboard, aquele painel de avaliação também vai trazer diferentes formas de proteção. Uma das coisas que estamos trabalhando é construir um recurso que fale sobre os diferentes tipos de mau comportamento acadêmico e que tipo de ferramenta pode ser utilizada para tratar desse tipo de comportamento. E o que nós estamos fazendo é criar as ferramentas para que você possa entender as suas necessidades, seus alunos, e ver quais são as ferramentas da caixa de ferramentas que você precisa para trabalhar na realidade do seu curso. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui de Janete. E ela diz: como é que você motiva os alunos para não ver o feedback como negativo e parar de focar no número ou na nota que estão recebendo? Bem, existem algumas coisas aqui. Uma delas é que existe pesquisa que você diz que você deve do feedback antes de dar a nota. E daí eles vão prestar mais atenção no feedback. E nós estamos possibilitando isso através do nosso software também. Outra coisa é que quanto mais acionável for o feedback, quanto mais direto for, quanto mais disser, está aqui o erro que você fez e está aqui o recurso específico que vai te ajudar a aprender como fazer isso melhor da próxima vez. Quando mais acionável, mais valioso o feedback. Existe uma diferença muito grande entre você perdeu 7 pontos e você perdeu 7 pontos porque você não fez isso corretamente. E você perdeu 7 pontos porque não fez isso corretamente. E aqui está o parágrafo exato no livro-texto que fala sobre como fazer isso. Talvez você queira dar uma lida nisso. Quanto mais fácil for feito por aluno, mais resultado você vai obter. Muito obrigado. E nós temos muitas perguntas em relação a políticas. Violeta está perguntando se existe uma política de avaliação institucional ter condições de ajudar com diferentes estilos de aprendizado e maneiras de avaliação, como as políticas vão ter que mudar em relação à avaliação dentro das instituições. Eu gostaria de ter uma resposta direta para isso, mas, infelizmente, é a mesma coisa que a resposta da integridade. Políticas vão e provavelmente deveriam variar entre as diferentes áreas de conhecimento e diferentes usos. Dependendo do seu caso, você pode exigir que cada aluno tenha um ambiente de avaliação seguro, com um travamento de browser e tudo mais, de navegador e tudo mais. Em outros casos, isso não é a coisa certa, porque vai fazer com que o aluno se sinta que ele não esteja num ambiente de aprendizado. Quanto mais próximo você chega a certificações de alto valor, mais difícil fica os exames e quanto mais é de comprovar o que você aprendeu versus o processo de aprendizado. Portanto, realmente vai variar muito. Se você estiver no modo de aprendizado inicial, a segurança é importante. Vai ficando cada vez mais importante à medida que você vai subindo. E em cursos onde você não tem que fazer num ambiente tão rígido para os alunos, você
você tem maneiras de trabalhar isso. Não vai ser nunca uma resposta única para todas as situações, onde os educadores, os programas e as instituições têm que pensar na finalidade do programa, na finalidade do departamento, na finalidade de cada curso dentro do programa e quais são as finalidades de cada avaliação dentro de cada curso, de cada programa. E eu acredito que a coisa certa é que vamos ter um conjunto de políticas que vai ajudar a definir esses diferentes casos de uso, o que pode ser utilizado e o que essas políticas exigem. Muito obrigado, Arjun. E agora estamos para encerrar, mas antes de fazermos isso, nós temos muitas perguntas perguntando como eles podem se matricular para o Gradescope, se está disponível para eles, como eles podem fazer. Então, se você pudesse falar um pouco sobre onde eles podem encontrar Gradescope e montar as suas contas. Então, essa é fácil. Você vai a gradescope.com, você se registra, se cadastra, faz a sua conta. Até o final de 2020, nós teremos o Gradescope totalmente gratuito para educadores individuais. Então, eu encorajo que vocês testem. E você tem acesso a tudo menos a integração com o seu campus. E eu estimulo que vocês testem isso e que venham conversar conosco se tiverem perguntas sobre começar ou se tiverem algum feedback sobre o uso dele. Mas é muito fácil de começar a trabalhar. Muito obrigado. Você pode seguir aquele link que você pode usar diretamente para o Gradescope. E esse seria o momento para encerrar a sessão de perguntas e respostas. E agradecer a você, Arjun, por compartilhar conosco hoje. Vamos passar para o espanhol um pouco para garantir que todos recebam a mensagem final. Então, muito obrigado, Arjun, por compartilhar conosco e falar sobre a futura avaliação. E muito obrigado a todos vocês por nos acompanhar nesse dia de hoje, nessa sessão, e não só nessa sessão, mas todos aqueles que fizeram parte do nosso segundo encontro virtual, Comunidade Turnitin. Com essa sessão, nós concluímos o nosso terceiro dia de atividades e gostaríamos de agradecer a todos por terem participado conosco. Nós vamos estar enviando um e-mail com o vídeo de todas as sessões que foram feitas aqui para quem participou do segundo encontro. E aqueles que participarem nas sessões também vamos enviar os vídeos e um link para obter a sua certificação de participação, bem como uma pesquisa de satisfação que queremos usar para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito vocês. E no chat nós temos também as próximas sessões de qualificação no Gradescope que nós temos disponíveis em espanhol para vocês com a nossa equipe de serviços profissionais e educacionais. E muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem. Obrigado a todos por estarem aqui. Muito obrigado, Arjun. Obrigado a você. Te vejo outra vez. Tchau e muito obrigado.